máscara, fica melhor, né, para poder falar. Vamos abrir, meus irmãos, em Mateus 16, versículo 13 até o 17 e do 21 ao 23. Tá? Eu vou ler aqui, aliás, do 20 ao 23. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanhem comigo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus, o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E advertiu então Jesus que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, meus irmãos, eu vou falar hoje sobre Jesus, a sua popularidade e a forma de governo do reino de Deus. Que estilo de governo o próprio Jesus quis implantar, e quer implantar e vai implantar aqui. Senhor Deus, muito obrigado, estamos aqui nesse momento um pouco diferente, porque muitos irmãos estão em casa, estão nas suas casas, outros estão assistindo pela internet, outros não podem vir por estar em grupos de risco, outros não vêm pela distância, mas esteja guardando a todos, Senhor, e protegendo a todos. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, aquelas que nós sabemos e aquelas que nós não sabemos. Abre nossos corações, descortina a nossa mente para que a gente possa entender a Tua palavra e aplicá-la em nossa vida. E que quando a gente sair daqui, a gente possa cada vez mais ser um testemunho cada vez mais forte de Jesus Cristo aqui na terra. É o que te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, Jesus faz uma pergunta que vai seguir todo o norte, vai ser o norte para a gente desse sermão. Que diz o povo ser o Filho de Deus, ou seja, Jesus estava preocupado com a popularidade dele. Como é que as pessoas estavam vendo ele? Como é que as pessoas estão me vendo? E essa pergunta, ela tem que ser feita a cada um de nós que estamos aqui. Quem é Jesus para você? O que você diz a respeito do Filho do Homem? Isso para a irmã Suza, a irmã Cassiana, a irmã Cíntia, o irmão Antônio, o irmão Iago, o irmão André e para o pastor Marcos. A popularidade de Jesus, de início, se restringia ao quê? A região da Galileia. Jesus caminhava pela região da Galileia, e a gente tem que imaginar que na época não havia TV, não havia rádio, não havia jornal. A comunicação era feita por carta, era muito cara. Então as pessoas levavam as informações o quê? No boca a boca. E as distâncias, diferentemente de hoje, a gente diz: 10 km é perto, mas a gente vai de carro. Agora, se for a pé, torna-se longe. Você ir lá e depois voltar, já são 20 km. No mínimo você vai gastar umas 4 horas para ir e umas 4 horas para voltar. Imagina que é um dia de caminhada a 20 km. Então, a popularidade de Jesus se restringia à Galileia, mas ela logo começou a se espalhar, né? Tanto para longe, ou seja, para um lugar mais distante, como começou a ampliar-se também. Por quê? Porque as pessoas começavam a ter simpatia pelo que Jesus fazia. Jesus começou a ser estimado por aqueles mais necessitados também. A gente não pode esquecer que a região era uma região de muita gente pobre. A pobreza era muito grande. Estavam sob dominação romana e eles produziam apenas o que necessitavam para comer. Eles plantavam de manhã, vamos dizer assim,
trabalhavam de manhã para poder ter o alimento de meio-dia. Depois que almoçavam, iam trabalhar para ter o alimento da noite. Era assim que eles viviam, plantando e colhendo para a própria subsistência. E dois fatores chamam a atenção no texto e chamam a atenção no Evangelho. O que é que fazia com que as pessoas tivessem Jesus na conta de que ele era popular, ou seja, o que chamava a atenção das pessoas, o que levava as pessoas a seguirem Jesus? Primeiro, os dois fatores eram os seus milagres e os seus ensinamentos. Jesus, quando parava, sempre as pessoas que se rodeavam perto dele estavam doentes e pediam cura. A gente sabe que na época o custo do tratamento médico era caríssimo. E as pessoas com uma febre. Hoje a gente vai numa farmácia, compra lá um Tilenol, né? Compra um paracetamol, vamos dizer assim, compra de pirona e toma. Na época não tinha nada disso, as pessoas tomavam chá de ervas, né? Faziam qualquer coisa para poderem curar as suas dores, uma simples febre. Mas aí, dois fatores. O primeiro chamar a atenção das pessoas eram os milagres e os ensinamentos. E para os apóstolos, era a obsessão pela imposição de um reino político e espiritual, sendo Jesus o líder. Quando a gente começa a caminhar pelo Evangelho, a gente vai percorrendo as veredas do Evangelho, a gente vai vendo e vai ficando claro que os milagres de Jesus eram um momento que traziam o que? Admiração às pessoas. Ao ponto que quando ele fez um sermão da montanha, depois do sermão da montanha, ele alimentou 10.000 mais ou menos, as pessoas já queriam torná-lo rei. Ficaram admiradas, mas Jesus sabia que aquele não era o momento e não era a hora dele ainda. Então isso trazia admiração para quem? Trazia admiração para os cegos, para os coxos, para os aleijados, para os surdos, até para os mortos. Pois Jesus ressuscitou Lázaro, não ressuscitou a filha de Jairo. A gente vai ver que os cegos chegavam perto de Jesus, não estavam vendo, mas depois saíam o quê? Enxergando. Os surdos não podiam ouvir a mensagem de Jesus, mas sabiam e viam ele fazer cura. Viam as pessoas aleijadas começarem a pular em pé. E eles começaram a dizer, eu quero falar. E Jesus devolvia a voz dessas pessoas. Então agora as pessoas ouviam, enxergavam e podiam acompanhar Jesus. E Jesus atraía multidões. E essas multidões seriam o quê? A plateia para os ensinamentos dele. Muitos teólogos dizem, olha, se nós tirarmos os milagres de Jesus, vão permanecer os ensinamentos, a parte importante. Mas por que Jesus fazia os milagres? Fazia os milagres porque ele se compadecia da dificuldade das pessoas. Sabia que não havia solução para muitas delas. E ele tinha a solução, e ele se compadecia. E segundo, que era uma forma também de as pessoas virem a ele. E depois que ele curava, ele demonstrava autoridade sobre além do natural, e as pessoas ficavam para ouvir seus ensinamentos. Os milagres, na verdade, sublinhavam a sua mensagem. E os milagres produziam o que além da mensagem? Produziam fé daqueles que passavam pela experiência e de vivenciar esse momento. Nós não vivenciamos esse momento, mas a gente, pela fé, vivenciou outra experiência que faz com que estejamos aqui, vivenciando um outro tipo de relacionamento com Cristo. E o maior dos milagres relatados pelos evangelhos e pelos escritores do Novo Testamento é a sua ressurreição. Esse é o maior milagre. Esse foi um milagre definitivo. Foi o último que Jesus fez e ele é completo, porque se Jesus não fizesse mais nada, ele já fez o suficiente. Porque através da ressurreição ele vence a morte e ele pode dizer, olha, eu venci a morte e vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Agora, interessante, Jesus curava, né? Jesus ensinava, mas os homens não gostam de ouvir a respeito dos seus pecados. Quando você fala em pecado aí fora, as pessoas não gostam de ouvir essa palavra. Essa palavra está sendo retirada do dia a dia de dentro das igrejas, ninguém fala mais em pecado. Você não vê mais pregação, sermão falando sobre pecado. E nem a necessidade de expiar esses pecados.
Você vai ouvir o que? As pessoas dizendo que você tem um Deus que é um rei, que é dono de tudo, criou tudo, e você tem que decretar. Você tem que reivindicar. E desde quando o servo pode reivindicar algo ao seu Senhor? O máximo que ele pode fazer é pedir, e o seu Senhor responder a esse pedido, ou aceitar o pedido ou não. Mas esse ensinamento de Jesus a respeito do pecado, a respeito da necessidade da expiação dos pecados, exibia o quê? Exibia e mostrava que cada um de nós temos que carregar nossa cruz, temos que arrastar nossa cruz, temos que pegar ela, colocar nos ombros, e diante do caminho que se aparecer, nós temos que carregar ela. Dentro dos apóstolos, meus irmãos, essa necessidade de morte, de carregar a cruz, de Jesus ter que morrer, ir para Jerusalém, geravam dentro dos apóstolos, e olha, e Jesus escolheu os 12. E entre os 12, havia uma necessidade grande de não que Jesus lhe fizesse isso. Pedro só externava, às vezes a gente bota a culpa em Pedro, né? Não, mas Pedro foi disso, não. Pedro só externava, na verdade. Pedro era uma liderança forte no grupo. Pedro, João e Tiago. É tanto que você vê os três sempre juntos em várias situações. E Pedro é aquele que fala. Né? Então Pedro externava o quê? A opinião dos apóstolos. Então entre eles havia discussões as mais variadas. E quanto mais Jesus explicitava que a cruz estava perto, mais as ambições, as invejas, as animosidades aumentavam entre os apóstolos. E a gente vai ver mais na frente aqui no texto. Agora, interessante, a gente tem que chamar a atenção, e é digno de nota, a maneira como Jesus preparou os apóstolos. Você vê que Jesus vai preparando os apóstolos aos poucos, né? Ele vai falando, olha, fez um milagre, ele escolheu os 12, fez um milagre, conviveu com eles, vai fazendo, ensina o sermão do monte, até então Jesus não fala em morte nenhuma. Aí Jesus começa aos poucos falando na morte dele. E eu imagino e acredito que os apóstolos não estavam muito interessados nessa história não. Porque veja só, a morte soava nos ouvidos e apontava nos ouvidos dos apóstolos como derrota. Desde quando morte é vitória? Desde quando? Irmã Andresa, irmã Cassiana, irmã Cíntia, irmão Antônio, desde quando? Então, Jesus começou a preparar os apóstolos para uma lição difícil de aprender e de compreender. Uma aparente derrota como uma condição para uma vitória. A aparente derrota é a morte de Cristo. E a sua vitória é a ressurreição. Como agora nós lendo os testemunhos, a gente olha assim, fica fácil de entender, né? Jesus ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Mas imagina a situação que você convive com ele, anda com ele, e ele diz, rapaz, vou ter que morrer. Rapaz, acaba com essa história, rapaz. Que história de morrer? Por quê? Está tudo tão bom aqui. Não é? O senhor, a gente vai coroar o senhor rei, não precisa o senhor fazer mais nada não. O senhor, olha, o senhor traz cura. O senhor multiplica comida, o senhor dá alimento. O senhor cura as doenças. O senhor tem palavra de sabedoria. O senhor julga com justiça. Para que essa história de morrer? Então os apóstolos ficavam entre eles, né, Iago? Dizendo assim, Pedro, fala com Jesus, para Jesus acabar com essa história, rapaz, de querer morrer. Ele só vive falando que vai morrer. Ele só vive falando que vai morrer. Até a gente é assim. Quando alguém fala em morte, rapaz, acaba com esse assunto, falar de morte. Não é, irmã Luísa? Quando fala em morte, as pessoas não gostam de falar sobre. Mas Jesus falava. Né? Mas só que os apóstolos não percebiam e eram muito lentos para compreender o quê? Que para acontecer a ressurreição, era preciso, antes disso, haver uma cruz. Era necessário Jesus ser crucificado. Para haver ressurreição, era preciso Jesus ressuscitar. E para que o Espírito Santo viesse em Pentecostes e desenvolvesse, desse o pontapé inicial na igreja, e como resultado estamos nós aqui agora, e milhares de pessoas ao redor do mundo, Jesus tinha que ir para a cruz, não tinha outra alternativa.
Estava determinado, e a gente pode usar essa palavra, estava decretado por Deus desde a eternidade. Só não tinha chegado o tempo ainda, mas já estava determinado. Ó, Jesus, para poder redimir a humanidade, tem que morrer na cruz. E você vai ter que dizer, está consumado. E quando for 3 dias, você vai sair da sepultura e está resolvido o problema. Cabe agora só pregar essa mensagem. A cruz, meus irmãos, era a condição pela qual o reino seria inaugurado. O reino de Deus estava presente, mas a cruz ficaria de uma vez por todas a marca de que o reino de Deus está estabelecido na terra. Mas isso estava muito distante do pensamento dos apóstolos. Muito distante. Quando Jesus chegou a Cesareia de Filipe, que essa Cesareia é diferente da outra Cesareia, tem 2 Cesareias. A Cesareia Marítima e a Cesareia de Filipe. Essa cidade ficava mais ao norte, não é? E esse ambiente, o ambiente da cidade era um ambiente dividido, porque era uma cidade que era habitada por judeus e por pagãos. E existia lá, né, uma gruta onde as pessoas faziam adoração ao Deus Pan. E Jesus foi lá fazer o quê? Pregar o Evangelho. Né? Jesus prega o Evangelho, está pregando para as pessoas, falando sobre o reino de Deus. E a gente vai ver nas leituras que Jesus, quando faz as perguntas, ele sempre deixa as pessoas desconcertadas. Né? Lembra quando ele estava com os 2 grupos, um grupo a favor de pagar o imposto a Roma, o outro que era contra pagar o imposto a Roma. Aí Jesus disse, aí perguntaram, é lícito pagar o imposto? Aí Jesus disse, me dá a moeda aí. O que é que tem na moeda aqui? Essa pergunta é desconcertante, porque ele responde com uma pergunta e agora os caras olham assim, dizem, o que é que a gente vai dizer? O que tem na esfinge é César, o que tem na esfinge na moeda. Cada imperador mandava cunhar a moeda com a sua esfinge. E ele disse, então dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Nem respondeu que era para pagar imposto, nem respondeu que não era para pagar. Disse só, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. E todos os 2 foram embora para casa com a resposta entre eles e eles não puderam se contrapor Jesus. Então Jesus, quando faz uma pergunta, ela deixa as pessoas desconcertadas. E muito mais daqueles que se aproximam de Jesus de forma aberta e sincera. Só que tem um detalhe. Pensem bem. Todos nós que nos aproximamos de Jesus, vamos revestindo Jesus mais ou menos, vamos dando uma roupagem nele, do que refletindo o que somos nós. Por isso que existem tantas igrejas com tantos perfis. As pessoas vão dando a roupagem de Jesus, todos estão falando de Jesus, né? Temos aqui a Assembleia de Deus, temos batistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, né? Temos carismáticos, temos pentecostais, todos estão falando de Jesus, né? Mas cada um tem Jesus numa roupagem. Cada um tem Jesus numa roupagem. Entre batistas e presbiterianos, Jesus é aquele que tem as palavras de vida eterna, é aquele que ensinava. Por isso que batista e presbiteriano ensinam muito. Já entre os irmãos pentecostais, o foco é o quê? Jesus batiza com fogo. Jesus batiza com fogo. Entre outros irmãos, Jesus é aquele que dá vista aos cegos, cura os aleijados, traz vida para quem quer vida. Então a gente vai aproximando de Jesus e vai revestindo ele, na verdade, o que cada um de nós somos. E a gente projeta nele muitas vezes nossos desejos, nossas aspirações, nossos interesses, nossas limitações. E ele sabia disso, que na mesma época as pessoas faziam isso. Quando Jesus começa a se preparar para fazer essa pergunta, e a gente vai ler o texto aqui, indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho de Deus? Ou seja, Pedro, o que é que estão falando no meu respeito? Acho que Jesus quer perguntar, o que é que estão falando no meu respeito? Porque Jesus sabia que cada um tinha uma visão, e cada um ouvia o que Jesus falava e vestia, revestia Jesus daquilo que ele era, daquilo que ele esperava. Quando Jesus nos pergunta algo,
Ele não quer de nós simplesmente nossa opinião, não, meus irmãos. Ele não quer só a nossa opinião. A pergunta que Jesus nos faz é, na verdade, buscando ver qual a nossa atitude com relação a Ele. Se Jesus perguntasse para a irmã Cíntia, para a irmã Cassiana, para o irmão Antônio, para o irmão Iago, para a irmã Andresa, irmão, quem diz o povo ser o Filho de Deus? O que é que você diria? Pense aí. O que é que estão dizendo a meu respeito? Vejam só, a cidade de Cesareia era um território pagão. E próximo havia uma gruta, como eu falei para vocês. É nesse ambiente plural, ou seja, você tem paganismo de um lado, judaísmo do outro, e Jesus chegando, que ele faz essa pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí o que foi que aconteceu? Qual foi a primeira resposta? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Agora, essa pergunta não foi dirigida aos seus seguidores, não foi dirigida aos apóstolos. Foi dirigida ao povo. Foi perguntado aos apóstolos o que é que as pessoas lá fora escutam dele. E muitas vezes foi com muita sinceridade que as pessoas responderam isso. Alguns podiam ficar, não vou dizer outra coisa, mas rapaz, ele é um profeta. É tanto que dizem aqui, ó. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Rapaz, o que você acha que Jesus é? É algum dos profetas. Você deu uma resposta, pode até não ser a resposta que você queria dar, mas você deu uma resposta. Agora imagine só, nós que estamos distantes 20 séculos dessa cena aqui. E nós fomos bombardeados. Recebemos, vamos dizer assim, os ecos, recebemos as informações, recebemos as imagens, ou seja, as imagens, as formas, as devoções, as experiências, o testemunho, através da arte, através de interpretações culturais do que é Jesus. Nós não convivemos com ele. Nós temos o quê? O relato pelo Evangelho. Então, várias informações nós recebemos. Alguns podem imaginar Jesus é aquele que está naquele quadro, né? Olhos azuis, cabelo comprido, tem barba, é magro, né? Outros já disseram que Jesus tem o cabelo encaracolado, um pouco arredondado, né? A pele mais escura. E cada um que estabeleça a padronagem de Jesus. Só Isaías disse como é que ele era. Só não temos a feição, nós não temos uma foto. Né? Mas disse que, olha, ele não era muito bonito, não era formoso. Era uma pessoa comum. Jesus não seria hoje, como diríamos assim, um top model, né? Nem seria um exemplo de beleza tido no meio das pessoas. E naquela época também não. Então, essas informações que nós temos, que vai chegando através dos séculos, vai fazendo com que a gente, discutindo Jesus, coloque outras roupas nele, revele Jesus, cubra ele, mas só que Jesus quer deixar claro algumas coisas para a gente. Primeira coisa, quando ele faz a pergunta, quem diz o povo? O que diz o povo? A gente vai entender aqui que Jesus está, na verdade, fazendo uma sondagem para entender o que as pessoas entendem por reino de Deus. Quando Jesus fala o que diz o povo, pense bem, vai ser gradativo. Jesus está fazendo um questionamento democrático. Quando a gente tem eleição, todo ano, a cada 2 anos aqui no Brasil, o que é que a gente faz? Cada um vai lá e dá seu voto, né? Cada um está dando a sua opinião.
Jesus fez um enquete, vamos dizer assim. Olha, o que estão dizendo a meu respeito? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum profeta. Então Jesus, ele vai falar em 3 sistemas de governo aqui, de forma implícita, não de forma explícita. Na democracia, na aristocracia e no último que eu chamo de cristocracia. Na democracia, o que é que acontece? A autoridade, né, e a verdade é dita pelo povo. Ou seja, o poder emana do povo, está na nossa Constituição. O poder emana do povo e a maioria vai decidir pelo voto. Se a maioria escolheu A, então A será o governante. Né? Aí Jesus diz, olha, o que é que as pessoas estão pensando a meu respeito? Olha, Jesus, estão dizendo que tu és um João Batista, um Elias, um Jeremias ou algum outro profeta. Ou seja, eles estavam pensando que ele estava sendo a reencarnação. Né? Agora você vê que as respostas eram todas conflitantes, porque cada um é uma pessoa diferente. João Batista é diferente de Elias, que é diferente de Jeremias, diferente de qualquer outro profeta. Ou seja, havia uma inabilidade dos homens para concordar em respeito do que a respeito do que era Jesus. Não havia essa concordância. E as pessoas não conseguiam ver a divindade de Jesus. Por isso que cada um dizia, um é João Batista, outro é Elias, outro é Jeremias, ou algum profeta. E se você observar, a opinião humana é assim mesmo. Ela é sempre conflitante. É contraditória. É contrária. Se nós chegarmos a perguntar aqui, por exemplo, olha, que tipo de comida você mais gosta? Todos nós vamos ter uma comida diferente. Vamos escolher uma comida diferente. Olha, quem você gostaria para ser o presidente do país? Todo mundo vai ter um nome diferente. Quem você gostaria para ser o governador? Cada um pensa em um nome diferente. Então, é assim mesmo. As opiniões e relações humanas são conflitantes, faz parte da natureza do homem. Mas pelo menos um fato, a gente vai ver todos eles concordando uns com os outros. É concordando de que Jesus tinha uma reputação ilibada entre seus compatriotas. Porque todos o viam como um profeta. E olha que eles igualaram Jesus com os melhores dos profetas. João Batista, que era o último profeta do Antigo Testamento, aquele que fez a transição entre o Antigo e o Novo, Elias e Jeremias. E a gente pode colocar Isaías também, pode colocar Samuel aqui nessa conta, pode colocar Abraão nessa conta, pode colocar Davi também. Então Jesus estava em alta conta, pelo menos nisso, a reputação de Jesus era das melhores. Mas Jesus continuou e não ficou só nessa pergunta. E a gente vê o seguinte, a igreja não sendo estabelecida numa quantidade de pessoas que pensavam dessa forma. Porque cada um queria um líder diferente. Uns queriam João Batista, outros queriam Elias, outros Jeremias e outros profetas. Aí Jesus vem com a seguinte pergunta. Já que no ambiente democrático não há consenso, vamos ver entre o meu grupo aqui. Então Jesus volta-se para quem? Para aquele pequeno grupo dele, que a gente pode dizer que é um grupo da aristocracia. Que é o governo de um pequeno grupo sobre todos. Então, que era o grupo dos apóstolos. Os apóstolos trazendo para a nossa realidade hoje seria um pequeno senado, vamos pensar assim. Aí disse Jesus, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí a resposta foi para quem? Para os apóstolos. Ele perguntou, Pedro, o que é que você diz que eu sou? Ele perguntou a Pedro? Não perguntou. Então agora a pergunta era para todos. Todos quem? Aqueles que estavam acompanhando Jesus, vendo os milagres, os ensinamentos, e foram eles mesmos agraciados com poder para operar milagres. Lembram que saíram 70 grupos, 70 discípulos, e dizem, Jesus, a gente expulsou o demônio, a gente fez cura, as pessoas, os demônios ouviam a nossa voz e saíam. Aí Jesus diz, olha, eu vi o diabo cair do céu como um relâmpago, ou seja, cada vez que eles faziam isso, eles derrotavam Satanás, era isso que Jesus queria dizer. Cada vez que vocês faziam, expulsavam o demônio, vocês estavam derrotando as trevas.
esse pequeno senado não tinha uma resposta. Sabe por que não tem uma resposta? Porque tínhamos aí Judas, que estava preocupado com as finanças do grupo e queria que Jesus fosse um líder político. Pedro também queria que Jesus fosse um líder político. Nós temos João, que imaginava Jesus como um grande baluarte moral, aquele que era o Logos, aquele que criou os céus e a terra. Temos Tiago, temos Tomé, que depois demonstrou que ele não tinha muita fé, ele era muito cético em tudo que fazia. Então ele também tinha as dúvidas dele, se achava que Jesus ia realmente fazer tudo o que ele estava dizendo. Eu estou acompanhando porque está muito bom, mas eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a Jesus. Então, meus irmãos, de uma forma ou de outra, eles tinham essas divergências. E as respostas que eram dadas sempre se encaixavam de Jesus como profeta. Mas Pedro, sem pedir consentimento a ninguém, você não vê dizendo: Jesus, eu quero falar em nome do grupo. Não foi isso que ele fez. Disse assim: me dê licença que eu vou dar a resposta. Não foi isso que ele fez. Tinha que ser Pedro. Pedro era o homem da iniciativa. Ele errava muito, mas porque tinha iniciativa. Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até antes ninguém tinha dito isso de Jesus. Ou seja, Pedro confessou que Jesus era o verdadeiro Messias, que Jesus foi enviado por Deus para revelar a sua vontade aos homens e cumprir as profecias e cumprir a lei. Jesus era o Filho de Deus, gerado desde a eternidade, meus irmãos. Mas também foi homem gerado no tempo, aquele homem que nasceu em Belém, onde os reis magos vieram adorá-lo. Ou seja, Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Agora, Jesus, quando responde, demonstra para a gente o seguinte: que Pedro não sabia isso por si mesmo. Aí então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro não teve nenhum discernimento natural, não teve nenhuma preparação teológica para poder dizer isso. Ele jamais poderia revelar isso. Jesus disse isso e demonstrou isso. Não foi carne e sangue. Quando se fala carne e sangue, essa expressão é uma expressão comum da época, de falar sobre o ser humano, de falar a respeito do homem. Olha, foi um homem tal que fez isso. Isso é da natureza do homem. A gente fala assim, né? Ah, isso é a natureza humana. Então ele está falando do homem. Então quando Jesus diz: olha, não foi nem carne e sangue, é como quem diz: olha, não foi o homem, a natureza humana que te revelou isso, não. Foi meu Deus, o Pai que está nos céus te revelou. Agora, interessante que a gente vai ler o texto mais embaixo e vai entender uma coisa. Pedro, ele acerta no título, mas ele não entende o conceito de Messias. Veja só o que Pedro disse em Mateus 16, 22. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Oi, se ele, Jesus, é o Filho de Deus, se Jesus tem ensinado que é preciso ele ir para a cruz para poder cumprir a missão dele, que é expiar o pecado do homem, e ele vai ressuscitar, Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Ele deu o título certo, mas ele, em essência, não sabia o que era o Messias. E eu imagino que Pedro, né, deve ter ficado cheio de orgulho, né? Você imaginou, irmão Antônio? Chegar assim: Pedro, não foi tu que disseste, isso foi o Pai que te revelou agora. Rapaz, fui usado por Deus. Eu sou especial. Não é? Eu sou especial. Tem gente que, porque tem um dom ou outro aí, se acha melhor do que os outros, embora o Espírito Santo é o mesmo, e ter tantos outros tipos de dons, não é? E imagina essa situação. Aí Pedro já achou que podia dizer a Jesus o que ele tinha que fazer. Pedro podia aceitar a divindade de Cristo? Podia. Mas Pedro não queria o sofrimento de Cristo, não. É tanto que ele diz aqui: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo não te acontecerá. Por quê? Ele disse antes:
eu vou ter que ser morto e vou ressuscitar no terceiro dia. Ninguém não estava nem pensando na ressurreição, irmão. Nem pensando nisso. Só estavam preocupados na morte. Dizia, rapaz, Jesus está tão bom, Jesus não morre não. Permanece aqui com a gente. A gente viu que no mundo da transfiguração, Pedro diz, ó Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui, para a gente ficar todo mundo junto. Está muito bom. Quando ele fez a multiplicação de pães e peixes, ele ouviu das pessoas e acreditou que alguns apóstolos, Jesus, nós vamos te coroar rei, Jesus, a gente precisa se preocupar, nós vamos montar uma comunidade aqui alternativa, o senhor vai ser o líder, e a gente não sai nem desse morro aqui mais. Só que Jesus mostrou para Pedro, e está mostrando para a gente, que não há chance para um Cristo pela metade. Não há possibilidade de um meio Cristo. Ou seja, um meio Cristo e Cristo nenhum é a mesma coisa. Ou seja, metade de Jesus e nada é a mesma coisa. Jesus é homem e é Deus. Ele precisava morrer, ele precisava ressuscitar. Então, aquele Cristo que foi anunciado em Belém, no seu nascimento, só seria pleno no sacrifício da cruz. Isso a humanidade precisa saber e precisa ouvir. Pedro pode até pensar assim, né? Rapaz, ele é filho de Deus. Para que sofrer? Pensa bem. O ser humano gosta de sofrer, irmão Cíntia? Não gosta. Né? Eu dei uma topada hoje em casa, que meu dedo ainda dói. E eu estou achando ruim, está desconfortável. Eu estou aqui mexendo meu pé, para ver se passa esse incômodo. Eu imagino alguém chegar e dizer, olha, eu vou ter que morrer. Alguém que você vê fazer milagres. Alguém que você vê demonstrar tanta sabedoria, tanto conhecimento. Né? Ver Jesus sair de situações as mais difíceis de uma forma inteligente. Então, Jesus diz, olha, só que você está enganado. Você acertou na primeira resposta, mas está enganado. E o interessante é que Pedro chamou Jesus à parte. Não quis confrontar Jesus na frente dos outros. Jesus, vem cá. Né? Se achando especial, né? Senhor, eu não revelei que o Senhor é filho de Deus e Deus não... Fala o seguinte, não morre não. Não faz isso que você está querendo fazer não. Quer trazer sofrimento, vai trazer sofrimento para a gente também. Aí Jesus volta-se para Pedro e dá essa resposta que eu acho que até hoje as pessoas olham assim, rapaz, que fora que Jesus deu em Pedro. Mas era necessário. Porque o que Pedro propôs foi a mesma coisa que Satanás propôs numa das tentações. Embora que nas 3 ele não queria que Jesus fosse para a cruz, mas não, ele deixou claro que foi na última. Lança-te pináculo, aliás, se ajoelhado me adorares, tudo aqui é teu. Não precisa morrer não, tu vai ser rei. Foi a mesma proposta, só que com outras palavras. Aí Jesus disse para Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, vê só. Enquanto Jesus chamou dizendo que tu és a pedra, né? Pedro, tu és uma pedra, uma rocha, né? Que vai me ajudar a divulgar o Evangelho. Agora, Jesus, poucos versículos depois, diz que Pedro é pedra de tropeço. É aquela pedra que é colocada na frente da pessoa cega. A pessoa vem caminhando, vocês já imaginaram a cena? Um cego vem caminhando, aí você vem na frente dele e bota uma pedra para ele cair, tropeçar. Foi exatamente o que Jesus quis dizer. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Poucos minutos depois, pouco tempo depois, o mesmo Pedro que disse que Jesus era o Filho de Deus, disse que ele não era para morrer. Ou seja, fez o que Deus revelou para ele e falou o que Satanás revelou para ele. Isso era a estratégia de Satanás. Jesus sabia disso. Né? Jesus foi tentar 3 vezes Satanás. Satanás nenhuma vez confessou a divindade de Cristo. Mas os dois queriam
uma coroa sem a cruz, ou seja, queriam um rei sem cruz. Até hoje, irmão Antônio, estaríamos aqui tendo que fazer ofertas a Deus e oferendas a Deus, porque a humanidade foi redimida e nós morreríamos e estaríamos na lei, mesmo com Jesus presente entre nós. Ou seja, não redimir o homem estava no pensamento de Satanás. Por isso que Jesus chamou Satanás, ou chamou Pedro de Satanás. Ou seja, Pedro adversário nesse sentido. Então, meus irmãos, a gente vai chegando ao final e vai começar a pensar no quê? A verdadeira igreja é aquela que reconhece Jesus Cristo como o quê? Como Filho de Deus vivo. E a gente vai ver isso aqui no versículo 16. Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus é a revelação do Pai. Está lá no versículo 17. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque meu Pai que está no céu foi que te revelou isso. Jesus é a rocha na qual a igreja está edificada. E Jesus é o mistério de Deus encarnado, o mistério do Deus encarnado, ou seja, o Deus se encarna na forma de homem para morrer, ou seja, é uma demonstração de derrota para obter uma vitória. E Isaías, pelo menos 750 anos antes, falou algo que chama a atenção. Ele disse o seguinte: o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então Jesus falou da democracia, falou na aristocracia e mostrou para a gente que o governo perfeito será um governo da cristocracia, onde ele será maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Meus irmãos, no começo a gente pensa na popularidade de Jesus, porque ele faz essa pergunta: o que dizem que eu sou? Mas o que Jesus quer nos chamar a atenção é que, acima de tudo, Deus tem que reinar em nossas vidas. Jesus tem que reinar em nossas vidas como Deus vivo, como aquele que o Pai revelou, como a rocha e como aquele que veio redimir o homem. E nós não podemos esquecer disso. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos todos aqui, todos bem. E entendemos agora que o melhor dos governos é aquele que o Senhor vai implantar. E nós vamos poder saborear esse governo, porque o Senhor vai reinar durante 1000 anos, Senhor, na sua segunda vinda. Será implantada a cristocracia na terra, onde a paz irá reinar, onde não haverá mais guerra, nem choro, nem tristeza, onde o Senhor será um líder maravilhoso, onde eu vejo que a constituição desse momento vai ser o Sermão da Montanha, Senhor. Será a nossa constituição, onde o Evangelho, Senhor, será a nossa regra de conduta, será o nosso Código Civil, onde o nosso Código Tributário será baseado naquela tua frase, naquela tua resposta: dai a Deus o que é de Deus e dai ao homem o que é do homem. Muito obrigado, Senhor, porque tu vieste dessa tua vida por nós. E tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, aquele que redimiu a sua igreja para todo sempre. Amém.